Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Como foram as férias? Se divertiram, aproveitaram para descansar, para ficar juntinho da família? Porque a tia fez isso, né? Se divertiu, descansou e fiquei com a minha família, né? Com todos os cuidados, porque a pandemia ainda não acabou, o Covid ainda tá aí. Então, usem máscaras. Continue tendo cuidado, passando álcool em gel e lavando as mãos, né? Que logo, logo a gente vai passar por tudo isso. E a gente volta com nossas aulazinhas presenciais, não é isso? Então, por favor, prestem atenção que agora a gente vai dar início a mais uma aula de História e Geografia comigo, professora Amanda Aquino. Hoje eu vou ensinar para vocês, em História, um pouco sobre a história dos meios de transporte, né? Do carro, avião, trem, os meios de transporte que nos levam para lá, para cá, trazem mercadorias, levam mercadorias, tá bom? Então, acompanhe a leitura na página 42 do livro de História de vocês, tá? Pra gente entender o conteúdo. Vocês sabiam, né, que existia ao longo dos tempos, ainda existe hoje, vários tipos, né, de transportes. A gente usa esses meios de transportes para locomover, levar as pessoas e as mercadorias para lugares distantes, lugares mais próximos. E ao longo do tempo, esse transporte vem se transformando. Se vocês verem aí, nós temos a tração animal, né, que é o uso de cavalos, burros, jegues, jumentos. Eles, antigamente, quando não tinha carro, eram utilizados para fazer as viagens mais longas e as viagens curtas, né? Esses animais, eles eram utilizados pelo ser humano para fazer viagens. Com a evolução, hoje a gente tem carros de última tecnologia, tem avião, não é isso? E também para viagens muito longas, nós temos o avião e o navio, né? Com viagens curtas, temos a bicicleta, a motocicleta, o carro, o ônibus, né? E para vocês aprenderem um pouco mais, vocês vão ver na página 42 que diz que o carro, né, o automóvel que a gente mais utiliza nas grandes cidades, ele foi criado por um alemão chamado Karl Benz, né? Ele era um veículo só com 3 rodas, se vocês verem aí na página, né? Ele parecia um triciclo, né? E ele se movimentava com um pequeno motor de combustão, né? Que fazia esse triciclo andar como um carro. Então, esse foi o primeiro carro que foi criado, até ele evoluir e se tornar o carro moderno, como a gente tem hoje, né? E ele foi patenteado, quer dizer, esse rapaz, esse homem, né? O Karl Benz, ele patenteou, ele disse, fez um documento dizendo que ele criou o primeiro carro. Então, quando foi em 1879, né, o George Selden, ele fez outra patente e disse que ia construir outro carro. Então, já foi o segundo carro, o segundo modelo de carro que ele lançou, né? Então, como vocês viram, os meios de transporte, eles começaram lá atrás a ser utilizados por meio de tração humana, ou tração animal, desculpe, usado pelos seres humanos, né, cavalo, mula, e depois eles vieram para o motor, né, o motor por meio da combustão, até chegar os motores que nós temos hoje, a base de gasolina, diesel, que fazem viagens longas, né, em bem menos tempo, né, antes o que se usava muitos dias no cavalo, hoje rapidinho a gente faz de carro. Tá bom? E na próxima aula de história a gente vai ver quais são os tipos dos meios de transporte, de acordo por onde eles se locomovem, tá bom? Agora a gente vai para o conteúdo de geografia, que fala sobre a rua e o bairro. Em geografia, eu preciso que vocês acompanhem a leitura na página 36 do livro, tá bom? A tia vai explicar hoje o que é a rua e o que é o bairro, né? As primeiras construções deram origem às ruas, que são vias públicas, onde as pessoas e os veículos podem transitar e apresentam geralmente casas, muros, jardins. Então, as ruas são vias públicas, estradas públicas, onde as pessoas e os veículos podem transitar, né?
E as ruas, elas podem ser diferentes, como você pode ver aí no seu bairro onde você mora, né? Você pode verificar que cada rua é de um jeito. Há aquelas ruas que são mais tranquilas, mas há aquelas ruas que são mais agitadas, né? Aí no Pecém, por exemplo, se você vê aquela avenida principal que passa ali na Pague Menos, na Unimed, na Pivida, você vê que aquela rua ela é bem mais movimentada, enquanto outras são bem mais tranquilas, né? E também a gente encontra ruas que são asfaltadas e ruas que são só com pedrinhas, né? Só calçadas com pedrinhas e as asfaltadas tem a pista. Então, sempre vai ter essa diferença entre as ruas. Quando a gente tem várias ruas juntinhas, a gente dá o nome desse conjunto de ruas, a gente chama de bairro, né? O bairro é quando eu junto várias ruas e eu já tenho aquele aglomerado de rua, aí isso se torna um bairro, tá bom? Mas os bairros, eles acabam passando por mudanças. Às vezes, eles ganham uma rua nova, o bairro aumenta, né? E vai ganhando mais ruas. E às vezes acaba se tornando outro bairro, né? Aquele tanto de rua que surgiu se transforma em outro bairro. E a gente pode ler também que quando o bairro tem muitas ruas, podem surgir novas construções, né? Quando começam a construir, já surgem novas ruas e também adaptações e estilos. Ou seja, aquele bairro cresceu, então talvez precise de uma praça. Então aquele bairro ganha uma nova construção, que é uma praça. Ganham casas novas, restaurantes, lanchonetes, né? Então há um desenvolvimento nessas ruas, nesse bairro, tá bom? E a gente, quando essas ruas crescem, né? Que ganham essas novas construções, elas acabam tendo cada uma características diferentes. Quando os bairros ocorre essa transformação, ele se torna um bairro residencial, ou ele pode ser um bairro comercial, ou um bairro industrial, ou um bairro histórico, né? Então, a rua, ela, né, tem casas, pode ter restaurantes, e quando as ruas, né, se juntam, várias ruas, se torna um bairro. Então, amores, o bairro, como eu falei, né, ele tem essa classificação de ser um bairro comercial, industrial, né, e a Tia vai explicar de um por um para vocês. Os bairros residenciais são aqueles que possuem, em sua grande maioria, né, a maioria das construções que tem nesse bairro são casas, são residências, onde geralmente o bairro residencial, ele é pequeno, né, e ele tem pequenos comércios só para facilitar a vida das pessoas que moram ali perto. Nós temos também o bairro comercial, que é aquele, né, como eu já falei, onde tem mais comércios, né? Onde a gente encontra lojas, supermercados, todos próximos nas mesmas ruas, né? E isso é o que caracteriza um bairro comercial, é onde está o comércio. Geralmente é um bairro bem central, tá? Temos também os bairros industriais, né? Que é onde tem as indústrias. É um bairro onde geralmente eles são mais um pouquinho afastados da cidade e ele lá tem fábricas, tem indústrias. E tem o bairro histórico, né? Os bairros históricos, que são as construções, nesse bairro as construções são aquelas mais antigas, né? Aquelas primeiras construções da cidade, do bairro, geralmente fica nesse bairro que a gente chama de bairro histórico, tá bom? Então, cada bairro tem sua característica, a gente vai ficar de olho para identificar se é um bairro histórico, se é comercial, se é industrial ou se é residencial. Eu acho que no Pecém, na região do Pecém, dá para identificar bem direitinho cada bairro desse, né? Pois, espero que vocês prestem bem atenção e façam a atividade, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é uma rua, o que é um bairro, né? E que fiquem mais fácil de vocês localizar aí onde vocês moram. Tia, mas se eu morar no sítio, também dá para identificar se já tem rua, se ainda não tem, tá bom?
E assim a gente vai entendendo melhor a cidade onde a gente mora, né? O lugar onde a gente mora. Para fixar essa aprendizagem desse conteúdo, façam a atividade no livro de História, na página 46. E no livro de Geografia, nós vamos fazer exercício na página 37, 38, 39, 40. Beleza? Então, bom desempenho aí na atividade. Fica aguardando as devolutivas até às 17 horas, tá bom? Conto com a participação de vocês. Beijo. Tchau, tchau.